Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês o que aconteceu no carnaval desse ano, que gerou muita polêmica, muita discussão e está gerando até hoje, né? Isso já aconteceu há alguns dias e esse assunto ainda tem gerado algumas discussões, alguns debates, e eu quero comentar aqui rapidamente com vocês o que aconteceu. Vocês devem ter acompanhado lá em Salvador, na Bahia, uma cantora chamada Baby do Brasil, que se diz pastora, estava ali num show, numa apresentação, num trio elétrico, junto com a Ivete Sangalo. E ela começou então a falar a respeito do Apocalipse e acabou surpreendendo ali a Ivete Sangalo e as pessoas que estavam ali, porque num momento como esse, você nunca vai imaginar, né? Imagina você estar pulando o carnaval ali no meio da bagunça, no meio da festa. Não vai imaginar que uma pessoa vai começar a falar de Jesus, começar a falar da Bíblia, começar a falar do Apocalipse. E ali ela então começou a fazer esses comentários dizendo que o Apocalipse vai acontecer entre 5 e 10 anos e que as pessoas deveriam se preparar e deveriam aceitar Jesus. Eu queria fazer alguns comentários acerca dessa fala dela e também acerca da fala da Ivete Sangalo, que depois, né, do que a Baby do Brasil falou, a Ivete Sangalo ela veio e rebateu a fala, né, da Baby do Brasil. Então vamos assistir o vídeo aqui e depois eu vou fazer alguns comentários. E você tá olhando pra ela, viu? Eu te amo e eu queria te pedir uma coisa. Você não pede, você manda. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já me vai. Bom, então, essa primeira parte aí, ela está dizendo que o arrebatamento vai acontecer entre 5 e 10 anos. Eu acredito que ela esteja se referindo ao tal do arrebatamento secreto, né? Hoje, a grande maioria da comunidade evangélica no mundo, eles defendem a ideia de que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja secretamente. Inclusive, essa ideia ela tem sido bastante popularizada até em filmes, né? Foi lançado um filme aí chamado Deixados para Trás, que retrata exatamente esse momento do arrebatamento secreto da igreja. E eu já vi até alguns adesivos em carros. As pessoas colocam adesivo na traseira do carro dizendo mais ou menos assim: se esse carro ficar desgovernado, significa que eu fui arrebatado. Mas será que a Bíblia ela defende a ideia de que Jesus Cristo ele vai arrebatar a igreja secretamente? Um dos textos mais usados para defender essa ideia está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versos 40 e 41, que diz o seguinte: então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Então, muitas pessoas usam esse texto aqui para defender essa ideia de que a igreja vai ser arrebatada. Só que, se você ler dentro desse mesmo capítulo 24, alguns versos antes, no verso 30 e o verso 31, vai estar escrito o seguinte, falando acerca da volta de Jesus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E o verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui já está já é meio que uma contradição, né? Ora, se Jesus quando vir, ele vai vir com poder e grande glória, com os seus anjos, então isso não tem nada de secreto, muito pelo contrário. O evento da volta de Cristo vai ser um negócio absurdo, que vai mexer com o planeta Terra inteiro. E quando diz aqui esse texto, do verso 40 e 41 que nós lemos, que um será levado e o outro deixado, é porque uma pessoa vai para o céu e a outra vai ficar. Uns vão ser levados para o céu, né, vão ser arrebatados. E vai existir um arrebatamento, porque nós teremos que ser elevados até onde Cristo está nas nuvens. Isso é arrebatamento. Mas não vai ser secreto de forma nenhuma. Não existe arrebatamento secreto.
E algumas pessoas dizem assim que a igreja vai ser arrebatada secretamente. Alguns vão ir, outros vão ficar, vão ter uma segunda chance. De onde que as pessoas tiram uma ideia dessa? Porque olha, eu já li a Bíblia algumas vezes, de Gênesis ao Apocalipse, e eu nunca vi nada parecido com isso. De que as pessoas vão ficar aqui, vão ter uma segunda chance. Alguns dizem que vai ter um milênio de paz. Da onde que as pessoas tiram umas ideias dessas? Porque na Bíblia eu nunca encontrei nada parecido. Se você não está convencido ainda, eu quero ler com você Apocalipse capítulo 1, verso 7. E depois a gente vai comentar ainda a questão aí do que a Ivete Sangalo falou, né? Apocalipse 1, verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. E até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa deles, certamente, amém. Então aqui está dizendo, todo olho verá. Não tem nada de secreto na volta de Jesus. E tem um outro texto também que eu quero ler, que está em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 10, que esse daqui ainda é mais esclarecedor. Está dizendo o seguinte, ó, 2 Pedro, capítulo 2, verso 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela estão se desaparecerão. Tem alguma coisa de secreto aqui? Aí dizem, não, mas está vendo? Olha, o dia do Senhor virá como um ladrão. Sim, muitos vão ser pegos de surpresa. Não tem nada a ver com arrebatamento secreto isso daqui. Então ficou claro? Esse negócio de arrebatamento secreto tá por fora. Isso aí não existe. A Bíblia não defende essa ideia. Agora, dito o que a Baby do Brasil, né, falou, vem a Ivete Sangalo e disse o seguinte, vamos assistir. Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva pra mim Eu agora. vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Ô, glória! É o macetano de Jesus. E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas. Bom, então aqui ela vem e diz que Deus não vai permitir o apocalipse, que a força de Deus é maior que qualquer mandamento. Mas, meus amigos, o que diz o livro do Apocalipse? Será que Deus não vai permitir o apocalipse? Eu acho que, assim, a maioria das pessoas não tem noção do que é o livro do Apocalipse, e muitos eles associam o apocalipse a tragédias, a catástrofes, a terremoto, fome. E por mais que o livro do Apocalipse apresente essas coisas que acontecem desde que o pecado entrou no mundo, né? Mas que à medida que vai se aproximando o tempo da volta de Cristo, essas coisas vão aumentando em quantidade e intensidade. Mas o Apocalipse não tem a ver somente com isso. Aliás, a palavra Apocalipse vem do original grego, significa revelação. Se a gente ler Apocalipse capítulo 1, verso 1, está escrito o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então, Apocalipse é o quê? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, como é que Deus não vai permitir uma coisa que Ele mesmo deu, né? Ele mesmo revelou para Jesus e que deu aos seus servos para que eles se preparem? É para isso que serve o Apocalipse. O Apocalipse é um livro que tem que ser estudado e tem que ser entendido. Muitos dizem assim que o Apocalipse é mistério, né? Que não tem como ser compreendido. Eu já ouvi isso. Até de líderes religiosos dizendo um absurdo desse. Só que isso não é verdade. Por qual sentido de Deus colocar na Bíblia algo que não pode ser compreendido? Isso não faz nenhum sentido. Então o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. E não se trata somente de catástrofes, de guerra. Isso realmente são coisas que tem que acontecer. Só que o foco principal do Apocalipse é a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o foco principal do Apocalipse. Tanto é que o Apocalipse não é um livro que fala só de catástrofes, de guerras e tudo, e destruição, que você tem os capítulos 4 e 5, são 2 capítulos que falam a respeito do trono de Deus,
dos seres celestiais adorando a Deus. E você tem lá no final, Apocalipse 21 e 22, o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal, a reconstrução, a restauração do nosso planeta Terra à perfeição. Então, uma pessoa que diz uma coisa dessa, com certeza ela não tem a mínima noção, e eu duvido que sequer tenha lido o livro do Apocalipse. Agora, se uma lição que nós podemos tirar dessa polêmica toda é que realmente nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. E isso a Baby do Brasil, ela está certa, está correta. A volta de Cristo, ela está muito próxima. Não sei se vai acontecer em 5 ou 10 anos. Isso quem sabe é Deus. Mas nós devemos nos preparar. E se uma pessoa chega ao ponto de chegar, né, numa festa como a do carnaval e dizer uma coisa dessa, Deus com certeza pode usar esse momento para tocar no coração das pessoas, para que elas percebam a urgência, a gravidade do tempo que nós estamos vivendo. Esse mundo ele está completamente descontrolado. E nós precisamos realmente tomar muito cuidado e colocar nossa vida em ordem diante de Deus, porque Jesus está às portas para voltar. Então que Deus possa abençoar você, que você estude mais a Bíblia, o Apocalipse, textos como Mateus capítulo 24, para que você possa entender que, primeiro, essa questão de arrebatamento secreto, isso não existe, não haverá uma segunda chance para ninguém. O momento é hoje, o momento de nós nos prepararmos é hoje, e que nós não devemos temer o Apocalipse, porque o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo para que nós nos preparemos para as coisas que em breve devem acontecer. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.